Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1, versículo 19 ao versículo 25. É esse o texto da mensagem nesta noite. Diz a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo de número 25. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do Senhor não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Aqui está o teu povo, Senhor. Aqui está a tua santa lei. E nós nos humilhamos diante do Senhor para que o Senhor, por graça e misericórdia, mais uma vez ouça a nossa oração. Tanto quanto necessitamos de Ti, da explicação, da iluminação do Teu Espírito Santo. Porque nós carecemos de ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Fala conosco nesta noite, iluminando a Tua palavra no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a reforma protestante do século XVI, quando Martinho Lutero afixou na porta da igreja, na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517, aquela reforma, ela foi mais do que uma reforma religiosa. Mas a reforma protestante foi o maior evento, depois do evento registrado em Atos dos Apóstolos, depois do derramamento do Espírito Santo. E aquela reforma desencadeou grandes transformações e mudanças na economia, na política, em todas as áreas. O homem, depois da reforma, não é mais o mesmo preso, ele é livre. Ocorre aquilo que nós chamamos a ideia do livre pensamento, da livre expressão, que vai, de certa forma, ter uma força muito maior no período chamado de iluminismo, onde vai se desenvolver muitas ideias políticas
na área da sociedade, na área da economia e daí por diante. O homem é livre. Mas, meus amados irmãos, a tônica da reforma protestante foi um retorno às Escrituras Sagradas. Porque quando nós perguntamos o que significou a reforma protestante, significou o retorno à palavra de Deus. Ao olharmos para esse texto, nós encontramos aqui um texto de Tiago. Quem é Tiago? Tiago, ele é o próprio escritor da carta, que inspirado e usado pelo Espírito Santo de Deus, registrou essas lições preciosas aos irmãos judeus crentes que haviam se espalhado pelas comunidades do Oriente Médio. Tiago, aqui, o autor, é o mesmo escritor, irmão do Senhor Jesus, e também o mesmo Tiago que está lá no capítulo 15 de Jerusalém, presidindo o primeiro concílio da história da igreja, que definiu sobre a entrada dos gentios para a igreja. A salvação é pela graça, a salvação é pela fé. Então Tiago, ele ao perceber que aqueles irmãos, eles estavam amortecidos no que tange ao praticar a palavra de Deus. Tiago então, percebendo que aqueles irmãos precisavam serem chamados aos fundamentos. É por isso que Tiago escreve. Tiago escreve a sua carta para ajudar aqueles irmãos que estavam passando por provações, por grandes provações, grandes dificuldades. E Tiago também escreve exatamente para chamar o povo de Deus ao retorno, de volta às Escrituras Sagradas. E é interessante, queridos irmãos, que a reforma protestante foi isso. Chamar o povo de volta às Escrituras Sagradas, porque a igreja estava sucumbida às tradições humanas, distante do Senhor Jesus. Então Tiago aqui, ele precisa chamar aqueles irmãos, porque ele percebeu que aqueles irmãos, eles não estavam conseguindo praticar a palavra de Deus. É por isso que ele escreve então esta carta tão importante, uma carta tão prática, que é a carta de Tiago. E é interessante a gente observar, porque quando Tiago escreve, para perceber que aqueles irmãos estavam amortecidos no que tange ao retornar às Escrituras, no que tange ao praticar a palavra de Deus, que nós podemos ver à luz da própria carta de Tiago. Por exemplo, olhando para a carta de Tiago, nós podemos ver que havia preconceito no meio da igreja. Do capítulo 2, de 1 a 13, você pode perceber. E Tiago precisa exortar aqueles irmãos. Também o favoritismo, a acepção de pessoas. Tiago também escreve do capítulo 2, versículo 14 ao versículo 26. Tiago vai também falar para aqueles irmãos, porque eles estavam achando que poderiam ser salvos por meio da fé, sem a prática das obras. E Tiago vai dizer que a fé sem as obras, ela é morta. Uma outra coisa interessante é que Tiago vai falar sobre a língua. A mesma língua que tem o poder de influenciar com boas ações,
A mesma língua que tem o poder de abençoar, ela tem o poder de provocar um grande fogaréu e prejudicar a vida de tantas pessoas. Tiago também ele vai escrever aqui, e no capítulo 4, Tiago vai falar sobre o mundanismo, e que aqueles irmãos precisavam tomar muito cuidado a respeito do orgulho, de contendas, de calúnia, da própria jactância humana. Então Tiago percebe que aqueles irmãos estavam com dificuldade de praticar as Escrituras, de voltar às Escrituras, eles estavam amortecidos. Então aquela igreja precisava de um poderoso avivamento. Porque foi exatamente isso que aconteceu no século XVI, em relação à reforma protestante, quando Martinho Lutero leu Romano 1,17, que diz que o justo viverá pela fé. Ele foi impactado pelo poder e pelo avivamento, pelo retorno à palavra, pelo retorno às Escrituras. E aquilo o impactou, o transformou e o levou a viver a fé na prática. É por isso, meus irmãos, que eu gostaria então de chamar e conversar um pouco com os irmãos a respeito de algumas atitudes a respeito do texto, atitudes cristãs para com a palavra de Deus. E a primeira atitude é a de ouvir, porque o texto no versículo 19 diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. A ideia aqui de pronto, ser pronto para ouvir, é a ideia de ser ligeiro, de ser rápido, de ser veloz, de estar disposto, estar pronto. Sabe, quando você, quem aqui já viajou de avião, e você, quando pousou lá naquele aeroporto X, e de repente, o que veio à sua mente, não tendo ninguém para lhe buscar? Uber, táxi, está pronto, pronto para ouvir. Essa ideia de ser ligeiro, de ser rápido, de voltar, de ter aquela prontidão. E é interessante que a gente pode ver, e eu peço que os irmãos vejam nesse texto, essa atitude de estar pronto para ouvir em Cornélio, quando ele pede a Pedro. Olha só, Cornélio, lá em Atos capítulo 10, versículo 33. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Cornélio está falando com Pedro. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Cornélio está pronto para ouvir. É alguém que está disposto, está na prontidão, ele está nessa mesma ideia de rápido para ouvir. E a gente pensar um pouco, a gente lembrar, quando em Neemias, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 6, a Esdras, o sacerdote, foi solicitado que trouxesse o livro da lei do Senhor, a lei que o Senhor prescreveu a Moisés, o seu servo. E é interessante, queridos irmãos, que Esdras traz o livro da lei, e ele usa um púlpito de madeira, e ele leu a lei, e dava explicações ao povo. E o povo, junto à porta das águas, ouvia as Escrituras. E diz um pouco mais à frente, lá nesse mesmo texto de Neemias, no capítulo 8, que o povo ouviu e se compungiu, se emocionou e chorou por ouvir a palavra de Deus. Porque não era a palavra do homem, era a palavra de Deus.
A gente pode perceber também em Atos dos Apóstolos, queridos irmãos. Vamos abrir lá no capítulo 2. Atos, capítulo 2. E esse texto de Atos, capítulo 2, ele vai falar a forma como a igreja, ela vivia no primeiro momento da igreja primitiva. Capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja gostava de ouvir a palavra de Deus. Unidos eles ouviam a palavra, a mensagem apostólica. A exortação aqui, meus irmãos, fazia necessário, não somente por causa das tribulações que aqueles irmãos lá do período de Tiago estavam vivendo, porque as tribulações poderiam de fato desanimá-los até mesmo de frequentar os cultos, de ir para a igreja, mas porque não eram praticantes da palavra. Para ouvir, eles deveriam ser rápidos, eles deveriam estar dispostos, mas deveriam ser tardios no falar. E o texto diz isso. E Tiago fala sobre estar pronto para ouvir, tardio para falar. Sabe o que acontece, irmãos? Aqui a ideia é de vagareza, de parar um pouco, de refletir na vida, sobre a decisão, sobre a escolha, sobre algo que sucedeu diante de você, diante de uma afronta. Porque a nossa decisão, humanamente falando, é de falar. E às vezes falando até mesmo que não deveríamos. Então ele fala sobre demorar ouvindo, sabe? E a ideia aqui é de reflexão, refletir. Você pensar, repensar, refletir, para depois falar. E é interessante, queridos irmãos, nós vamos perceber que a própria palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E Tiago vai fazer referência exatamente isso também no capítulo 3. Então nós temos essa facilidade. Nós gostamos muito de falar, de agir logo, rapidamente. Ainda hoje estava orientando uma pessoa que tem frequentado a nossa igreja, e eu falava exatamente isso. Às vezes é preciso silenciar. Entregue nas mãos de Deus quando você perceber que você não pode fazer absolutamente nada. E é assim, queridos irmãos. Nós temos que estarmos, como Tiago diz, prontos para ouvir, tardios para falar. E ele ainda fala, tardio para se irar, tardio para arder em ira. Exatamente porque a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Porque a nossa ira, ela está misturada. 99,1%, vamos dizer assim, a ira do homem, via de regra, ela está misturada aos maus sentimentos, ao rancor, ao ódio, à celeuma, à tristeza, e ela geralmente vem com a vontade e o desejo de vingança. É por isso que Tiago fala,
sejam vagarosos em se irar, tardios para se irar. Mas alguém poderia dizer assim: pastor, mas a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Sim, a ira do homem, como nós falamos, ela não produz a justiça de Deus, como disse Tiago. Ela não produz, porque a ira, quando se aplica a ideia de nós cristãos em Cristo Jesus, que somos luz nesta vida, é a ideia de se indignar contra o pecado. Já pensou? Aí você liga lá o jornal e lá a reportagem é que o pai estuprou o filho, que a mãe pegou o seu filho e jogou num rio, num lago, ou que um ladrão entrou na casa de alguém e estuprou a esposa e fez coisas terríveis. Ou os políticos que mentem o tempo todo. E a gente fica indignado contra a injustiça. Então esse tipo de indignação, ou de algo que esteja fora do padrão de Deus na igreja, porque o lema da reforma protestante é: uma vez reformada, sempre reformando. Esse era o lema dos reformadores. O nosso coração, a nossa vida, cada vez mais sendo santificada, amparada pelo poder de Deus. É por isso que Tiago diz: prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não produz a justiça de Deus. Uma outra coisa, meus amados irmãos, que nós podemos ver aqui nesse texto, uma outra atitude que nós podemos ter, em que somos orientados por Deus nesta noite, é a de acolher a palavra de Deus em nós. Olha aí o versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olhe bem, aqui a ideia de acolher, de guardar, de receber a palavra acolhedoramente. Porque parece que os pregadores estão anunciando a palavra de Deus, e há uma sensação de que o povo não tem ouvido as Escrituras, não tem ouvido a palavra de Deus. E é interessante, queridos irmãos, que João Calvino, comentando esse texto, e observe que João Calvino, ele simplesmente foi um servo de Deus, usado por Deus no seu tempo. Ele que escreveu aos 26 anos de idade as Institutas da religião cristã. E se você ainda não leu, eu quero recomendar esta leitura, porque é uma bênção, é a palavra de Deus. Então, João Calvino, comentando esse texto, ele fala sobre a palavra em voz implantada. E ele diz que a ideia aqui é de que esta palavra que nós recebemos, devemos acolhê-la no coração, de tal modo que ela venha se unir ao coração, seja entrelaçada no coração. Então nós não podemos, sabe aquela ideia de que você ensina o seu filho a decorar os textos da palavra de Deus, para que ele não esqueça, para que o seu filho possa receber, possa acolher, e aquela palavra que você ensina possa então se unir ao coração do seu filho. É essa a ideia.
Mas, meus amados irmãos, Tiago então especifica também o modo como eles deveriam acolher esta palavra. E o texto diz: despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Porque a impureza e o acúmulo de maldade, elas interceptam o crescimento da palavra implantada. A palavra já foi implantada em nós. Nós já fomos salvos, regenerados pela lavagem da regeneração, pela palavra de Deus. Então Tiago fala aqui, e a ideia de despojar, irmãos, é de tirar as roupas, tirar a contenda, tirar aquilo que o próprio Tiago vai falar na sua própria carta, a arrogância, tirar a jactância, tirar o egoísmo, nos desvencilharmos dia após dia de tudo aquilo que impede de nós sermos frutíferos. Os profetas falavam assim, para que o povo se afastasse e abandonassem os seus ídolos. Os profetas profetizaram: abandonem os vossos ídolos, tirai a maldade de vossos atos, aprendei a fazer o bem. É por isso que em Ezequiel 18:31 diz: lançai de vós todas as vossas transgressões. Com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. É por isso que o apóstolo Paulo também em Efésios capítulo 4, versículo 22, 23, diz, no sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. É por isso que o próprio apóstolo Paulo lá em Colossenses capítulo 3, versículo 8, agora porém despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Nós devemos lavar a nossa língua com a palavra de Deus no trânsito. Quantos palavrões! Agimos como muitas vezes mundanos, pessoas que não temem a Deus. Então esta palavra, ela precisa, queridos irmãos, ser acolhida por nós. Precisamos receber a palavra de Deus acolhedoramente. Esta é uma segunda atitude cristã. Tudo que é pregado deste púlpito, tudo que você ouve, aliás, faça uma seleção, cuidado com o que você ouve por aí. Pode não estar alinhado à palavra de Deus. Então, toda impureza, deixai, abandonai, acolhei a palavra. E em terceiro e último lugar, queridos irmãos, a terceira atitude cristã para com a palavra de Deus é que nós devemos praticar a palavra de Deus. Versículo 22 ao 25 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus, da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente,
mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Queridos irmãos, a ideia aqui de tornai-vos praticante, aqui no original, no grego, essa expressão, ela denota a ideia de continuidade, contínua ação. Então, tornarmos-nos praticantes da palavra de Deus em todos os momentos. Ao acordar, a palavra de Deus; ao caminhar, a palavra de Deus; ao ir para o seu trabalho, a palavra de Deus está agindo no seu coração; ao estar entre familiares, ouvir a palavra, estar ali meditando, vivendo a palavra. É interessante isso aqui, porque Tiago percebe que aquela igreja necessitava de um retorno às Escrituras Sagradas, que eles estavam com dificuldade de praticar a palavra de Deus. E nós podemos ver, meus amados irmãos, então, que eles não vinham colocando em prática a fé que eles tinham. Eles não vinham colocando a fé em prática. Ora, se eles haviam recebido a fé, a mensagem apostólica, então eles deveriam pô-la em prática. E hoje a gente, às vezes, percebe que há um distanciamento tão grande, né? Daquilo que se prega, daquilo que se ouve, em relação à prática. E é interessante a gente perceber que o próprio Tiago, queridos irmãos, vai advertir aqueles irmãos sobre que há uma inutilidade de uma fé sem as obras. Porque praticar é uma ação, é um verbo, e nós precisamos então torná-lo vivo em nossas ações. Diz a palavra que nós devemos fazer discípulos. Será que nós temos feito discípulos? Diz a palavra que nós devemos interceder. Será que nós temos intercedido? Diz a palavra que nós devemos andar de modo digno do Evangelho. Será que nós temos andado nesta fé cristã que nós professamos de modo digno? Ouvir sem praticar, há algum proveito nisto? Será que há algum proveito em ouvir sem praticar? É o mesmo que Tiago diz: a fé sem as obras é morta. Então, um simples ouvidor de sermão que não toma nenhuma atitude de mudança, meus irmãos, a gente, quando ouvir a palavra, devemos nos humilhar diante de Deus, receber a palavra com humildade, e nos curvar, e nos voltar diante do Senhor, porque o tanto quanto necessitamos do Senhor, todos os dias. Pastor Dr. John MacArthur Jr., ele diz que nós nunca diminuiremos a nossa necessidade do Evangelho, necessidade de ouvir as Escrituras, necessidade de praticar a palavra de Deus. É claro que Deus é quem salva, mas o objetivo é ouvir e praticar, porque não adianta sermos somente ouvintes. E isso é tão verdade, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 2, versículo 13, diz: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados.
Ouvir sem praticar é engano. É um engano ouvir sem praticar. E aí o texto diz, né? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem natural que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então Tiago agora, meus amados irmãos, ele vai estabelecer uma comparação aqui a respeito de tornai-vos e sede praticantes da palavra. Olhe bem, há uma semelhança entre os ouvintes da palavra sem praticar e aqueles que olham no espelho e logo se esquecem de sua aparência. Olhe bem, a comparação é que ambos, tanto o mero ouvinte, quanto o contemplador esquecido, não fazem coisa alguma a respeito do que ouviram e do que viram. Apenas um ouve e se esquece. O que Tiago está falando aqui, meus irmãos, é que dentro da conclusão, portanto, o ouvir e ver não resulta em coisa alguma. São exercícios inúteis e infrutíferos. Mesmo que feito com toda dedicação. Pois qual a finalidade de alguém se olhar no espelho e não tomar nenhuma atitude? Da mesma forma de ouvir sermões, é um exercício infrutífero se não houver a prática. Precisamos praticar então a palavra de Deus. A pergunta que vem é: qual a diferença nossa hoje para aqueles irmãos lá do período de Tiago? Há alguma diferença? Há alguma diferença? Será que nós não precisamos voltar às Escrituras e praticar a palavra de Deus? Será que nós não precisamos de um avivamento, de uma verdadeira reforma espiritual em nossas vidas, em nosso coração, em nossa fé prática? Nós precisamos voltar com choro, com lágrimas, aos pés de Cristo e tomar as atitudes corretas para que esta palavra que fora implantada em nós possa produzir frutos. Frutos. Lutero ouviu e praticou. Calvino foi impactado também pela palavra, ouviu e praticou. No período de Tiago, o povo recebeu a palavra e praticou. Os apóstolos praticaram tanto a palavra. Irmãs nossas em Cristo praticaram tanto a palavra que foram capazes de dar a sua própria vida, morrendo com todos os requintes de crueldade, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Hoje muitos estão vivendo um evangelho fraco, estão vivendo a sua própria vida. A palavra não
produz mudança absolutamente nenhuma na vida de muitos que estão nas nossas igrejas, porque andam mundanos, numa vida mundana, como se Deus permitisse em sua palavra se praticar aquilo que se tem praticado pelos adolescentes, pelos jovens, numa mistura mundana, não tem vida com Deus, pessoas que estão andando seu próprio caminho. É tempo de praticar a palavra de Deus a todos quantos têm ouvido a palavra de Deus. Não é mais tempo de ficar apenas como ouvintes de sermões, de pregações. É tempo de termos mais vida, mais intimidade com Deus, mudança de caráter, mudança em nossas vidas. É tempo de acertarmos a nossa vida com Deus. Que seja assim. Que isso seja uma prática viva em nossas vidas. Amém.